Olá, eu sou o Ricardo Moutinho, este é o canal Natureza Ideomórfica. E o que é isso de idiotipo? Hoje vamos falar de idiotipo, édipo, electra, dinâmicas das relações, dinâmicas vinculativas, alianças vinculativas e de como isso tem influência depois nas tuas relações adultas. Fica connosco porque hoje o assunto é muito interessante, vais gostar imenso. Vamos lá então ao vídeo de hoje. Vou partilhar a tela convosco e vamos começar então por falar um pouco sobre vinculação. Então, a teoria da vinculação é uma teoria de Bowlby. John Bowlby foi um psicólogo que foi considerado muito importante na sua época, ainda é hoje, é muito estudado nas universidades, principalmente por causa desta teoria, a teoria da vinculação. E o que é a vinculação na visão de Bowlby? Não é mais senão o recurso, ok? Que é natural no ser humano, ok? Está pré-programado no ser humano, e tem como função criar vínculos para garantir essencialmente quatro coisas: a manutenção da proximidade com o outro, o ambiente, a manutenção do ambiente seguro, a própria base de segurança, dos seus valores de segurança, estabelecer os seus valores de segurança para si mesmo, e a manutenção dos conflitos, ou seja, das reações que nos separam daqueles com quem criamos vínculos. O primeiro contacto de vinculação é obviamente com a mãe ou com a figura materna, logo após o nascimento, e regra geral, esta é considerada por Bowlby algo forte, algo que é intrinsecamente estruturante, depois então na identidade do indivíduo. Tanto que a privação materna para Bowlby leva a um enfraquecimento do próprio desenvolvimento da criança. Existem estudos, o Bowlby fez estudos, outros psicólogos posteriores a Bowlby fizeram estudos, e as consequências da privação materna a longo prazo podem incluir uma diminuição da inteligência, podem levar à depressão, a um aumento da agressividade, a ser mais propício à delinquência ou à insensibilidade psicopática, ou seja, a ausência de remorsos, a incapacidade de ter relações afetivas, falta de controle dos impulsos e até mesmo a raiva, a manifestação da raiva crónica. Para Bowlby, as quatro características da vinculação, como eu já disse, servem então depois de base para todas as relações futuras, ok? Mas esta vinculação, vinculação precoce, por assim dizer, só é importante a vinculação que é tida com a figura materna? Não, não, até porque pode haver casos em que há uma privação materna da mãe biológica, mas há uma substituição por outra persona que assume esse papel, e pode então haver aqui algumas consequências da privação da amamentação, da privação de outras coisas que só a mãe pode prover, mas, regra geral, consegue-se diminuir os efeitos quando há uma figura vinculativa de substituição. Outras figuras de vinculação importantes para a criança: o pai, a figura paterna, a presença ou a ausência da figura paterna, depois vai ter influência também na personalidade do adulto, na vida futura da criança.
Ahm, a qualidade da vinculação, ahm, regra geral, ahm, vai, não vai determinar, não há uma determinação, mas vai influenciar, digamos assim, a força de impulso que pode levar a um determinado caminho ou ao outro na expressão emocional das relações, nas relações, digamos assim. Um, no seio de uma vinculação segura, ou seja, quando a vinculação é segura, é porque estes quatro elementos são providos com qualidade, ou seja, a manutenção da proximidade, o ambiente seguro, a base de segurança e as reações de separação são geridas de forma equilibrada e cria então uma vinculação segura, e essa vinculação segura dá uma oportunidade então à criança de se expressar emocionalmente, aumentando o seu conhecimento sobre as suas próprias emoções, ok? E depois explorando-as e partir dessas primeiras relações afetivas de vinculação com as figuras mais próximas da infância para as outras relações de uma forma mais consciente de si, das suas emoções, da forma como reage, e então criar novos modelos para si mesmo a partir desta vinculação segura, porque tem o conhecimento dela, e para essa criança torna-se mais fácil explorar as relações no mundo. Há, uma experiência que seja calorosa para a criança, que seja íntima, de contínua segurança, uh, seja pela mãe ou pela pessoa que a substitui, permite um desenvolvimento mental saudável. Então, e isto serve às duas partes. O próprio cuidador encontra nesta relação, quando é saudável, a sua própria satisfação e prazer. Ok? Há muitas coisas que podíamos falar aqui sobre a vinculação, mas acho que o essencial aqui a compreender é que a figura principal de vinculação é o adulto que realiza regularmente o papel de provedor e protetor da criança, que lhe satisfaz as necessidades básicas, que lhe dá as quatro bases fundamentais, isto durante o seu primeiro ano de vida, ou durante os seus primeiros anos de vida. Uh, ela depois vai influenciar no desenvolvimento moral, na capacidade de relação que temos com os outros, na nossa capacidade crescente de, de nos irmos aproximando dos outros, de darmos espaço aos outros, de respeitarmos o livre-arbítrio dos outros, a visão dos outros. Tudo isto pode-se aprender logo de base, ok? Uh, mas também pode não se aprender logo de base quando se trata então, de uma vinculação insegura. Um, quando se dá o caso de uma vinculação insegura e não se aprende de base, existem vários caminhos prováveis, não é? Que se podem tomar e não é determinante que todos eles sejam caminhos que levam à falta de expressão, à falta de relações seguras, mas a verdade é que as pessoas que não tiveram uma vinculação segura têm mais dificuldades em encontrar isto, ou seja, vão ter uma luta maior, vão precisar de mais coragem, de mais orientação para tentarem encontrar estas bases em si mesmos, construírem-nas por si mesmos, porque não tiveram de base quem os ajudasse a construir. Vamos fazer então agora aqui uma transição, ok? Da vinculação para as questões de Édipo e para as questões de processo de Édipo e processo de Eletra. Quem não está familiarizado com estes termos da psicologia, nomeadamente
O Freud trouxe o Édipo uh, já de um mito grego. um, o Freud foi buscar muito à mitologia grega e à filosofia grega, muita da estrutura, digamos, que serviu de base para as ideias dele. E o Édipo é um desses construtos que o Freud adotou e que, basicamente, eu vou resumir o que é o Édipo e o que é a Eletra no que é mais importante para esta sessão, para depois então passarmos ao que é o idiotipo. Então, o Édipo é o processo que decorre do valor dado à vinculação ou à ausência de vinculação com o elemento masculino, okay? Ou seja, com o elemento que faz o papel de paternidade, ou o seu substituto, a figura elemental masculina na vida da criança, a sua presença ou a sua ausência, cria dinâmicas, ok? Cria um sistema de valores conferido pela criança que é construído a partir da aproximação ou dinâmicas de afastamento entre essas partes. A figura criança e a figura vinculativa masculina. Ausência ou presença. A relação com a ausência ou a presença desta figura. As dinâmicas desta relação à ausência delas, lá está, estabelecem as dinâmicas do ser na relação com os outros e com o mundo. Estabelecem algumas das dinâmicas do ser. Ok? Mais uma vez, não vamos cair em determinismos, não é determinante que assim seja, mas é uma forte influência, então, nas dinâmicas do ser, na relação com os outros e com o mundo. A Eletra é exatamente a mesma coisa que descrevemos anteriormente, mas aplicado às dinâmicas de relação com o elemento feminino de vinculação. Também elas estabelecem dinâmicas do ser na relação com os outros e com o mundo. A conjugação destes dois processos, que são dinâmicos e que são e que interagem, acabam por interagir um com o outro, entram em conflito cognitivo, entram em conflito emocional, e é a partir desse conflito e da resolução desse conflito, ou seja, dos processos de Édipo e de Electra, que o indivíduo vai criando as suas dinâmicas de relação com os outros. Okay? Porque foi o que ele aprendeu. Ele pode ir alterando isso ao longo da vida, pode, conforme vai aprendendo, na relação com os outros, no trabalho, nos namoros, nos casamentos, nos grupos, seja onde for. Ele vai aprendendo novas regras de relação e vai adaptando ao longo da vida. Mas estas estruturais são fortes. São fortes e se não tomarmos consciência delas, podemos simplesmente agir inconscientemente através delas. Ou seja, como se fôssemos uma máquina pré-programada por esses dois sistemas, em que o conflito foi resolvido de alguma maneira inconsciente e a partir dali nós escolhemos aleatoriamente as nossas reações à relação com o outro a partir desta base inconsciente. Por isso é que é importante procurarmos perceber onde é que estas dinâmicas existem, onde é que elas foram criadas, com quem? Com o pai, com a mãe, com a figura, com o professor, com o padrasto, com a madrasta,
Se visualizarmos isto de forma franca, honesta, aberta, real, podemos perceber onde é que na realidade estamos a usar nas nossas relações essas dinâmicas, onde é que estamos a transferir. Outro termo que Freud gostava muito. Adiante. Onde é que nos leva então? E é esse o propósito da sessão de hoje, é chegarmos aqui ao idiotipo. E o idiotipo, então, é a criação do nosso próprio sistema de valores e crenças de relações, de forma consciente, a partir do olhar profundo a essas dinâmicas vinculativas e às dinâmicas das relações que tivemos nos processos de Édipo e de Electra. E as dinâmicas que tivemos durante a vinculação. Lá está aqui as dinâmicas vinculativas. E depois ressignificarmos, ok? E o que é ressignificarmos? É pegarmos nelas e percebermos, ok, que significado é que isto tem para mim? Porquê que eu reflito isto? Porquê que eu transfiro esta dinâmica para as minhas relações? Faz sentido para mim continuar a fazer isso? Não faz sentido para mim? Esta é uma escolha consciente que eu estou a fazer dos meus valores e das minhas crenças sobre as relações, ou estou a agir de forma inconsciente quando tomo os meus partidos, as minhas escolhas, as minhas reações, quando me relaciono com o outro? E se olharmos para isto de forma profunda, honesta, aberta, vamos chegar lá, vamos chegar à criação do idiotipo, ou seja, do nosso próprio sistema de valores, e estabelecer então uma nova relação. E aqui eu convido-vos a procurarem o termo nova relação explorado pelo Carl Rogers, pelo Carl Rogers, pelo Yalom, pelo próprio Coimbra de Matos. Todos eles exploram com este termo ou com outros termos a importância desta nova relação. E eu convido-vos a procurarem um pouco sobre isto, porque a nova relação permite mesmo que tu existas em essência e que permitas que o outro exista em essência e que ambos consigam estabelecer uma relação a partir daí que seja pujante, que seja forte, que seja uma aliança, mais que uma vinculação, ou seja, mais que um apego, que seja uma aliança para a construção de projeto, de sonho-projeto, de futuro em conjunto. Ou em complemento, ou seja, dependendo do tipo de relação que estivermos a falar. Aqui o importante é que a nova relação seja estabelecida sempre de acordo com a tua ideomorfia, ou seja, com o teu próprio sistema de valores feito pela tua escolha, de acordo com a tua essência, com aquilo que tu sentes que é verdadeiro para ti. Ok? Agora, se calhar, vamos só fazer aqui uma experiência muito rápida e passar por estes dois sistemas, por este sistema que hoje estivemos aqui a ver, por este seguimento, com dois exemplos distintos. Vamos chamar-lhes o João e o Daniel. Ok? Então, o João teve uma vinculação insegura, de alguma maneira pode ter sido exposto à privação materna em algumas fases, não de início. A mãe amamentou, a mãe amamentou pouco, de forma descuidada, esteve lá presente no início, mas sempre um bocadinho a passar pouca segurança, a ser uma mãe pouco emocionalmente pouco presente, e quando teve a oportunidade começou logo a trabalhar e a criança sentiu sempre um pouco um afastamento, uma privação materna da mãe de alguma maneira. O pai também não completava esse espaço porque trabalhava fora
E, e não se criou, digamos assim, uma vinculação segura, ok? A juntar a isso, a juntar a isso, o processo com o pai, as dinâmicas de relação com o pai foram sempre de opressor e oprimido. Ou seja, o pai, digamos que o pai tinha um feitio, que, ou uma personalidade, que as coisas tinham que ser sempre à maneira dele. Quando não eram à maneira dele, uh, tornava-se violento, talvez não de forma física, de forma verbal, assustador, tornava-se para a criança uma personagem assustadora que, quando as coisas não eram feitas à maneira dele ou quando não cumpriam as suas expectativas, era bruto e assustava a criança. E a mãe da criança. Por outro lado, a mãe da criança também se sentia assustada pela brutalidade do pai, era feliz durante a semana quando o pai estava fora em trabalho, ao fim de semana parecia que virava o terror naquela casa e o filho sentiu sempre muita necessidade de proteger a mãe. Já temos aqui alguns elementos sobre o João. Uh, é provável, isto então agora para pegarmos num exemplo e aplicarmos numa transferência, é provável que o João seja alguém hoje em dia que não se sente seguro, é uma pessoa insegura e que nas suas relações, eh, nas relações amorosas, por exemplo, tem tendência a a tentar cumprir as expectativas da outra pessoa. Quando não o faz, sente-se culpado, porque há alguma figura assustadora na mente dele que lhe diz que é assustador quando não corresponde às expectativas das pessoas com quem se relaciona e a quem ama. E, além disso, também ele gosta que as coisas sejam à maneira dele, ou de acordo com a expectativa dele, o que ainda faz criar um conflito maior na relação com a pessoa amada nas relações amorosas. Porquê? Porque, como ele não confronta, guarda para si mesmo, entra num conflito interno que só vai crescendo e vai se afastando da outra pessoa como se afastava do pai quando se queria ter o seu espaço seguro. Por outro lado, talvez a relação resulte se a pessoa que estiver do outro lado for uma pessoa que precisa muito de proteção e que não é uma pessoa de demonstrar demasiado as suas expectativas, o seu ponto de vista. Uh, não se debate muito por um ponto de vista diferente do seu, digamos assim. E que a pessoa do outro lado seja uma pessoa que constantemente precisa de muita proteção. Como esta criança está habituada a ser o herói para a figura feminina, ele provavelmente vai se sentir mais masculino se a figura que tiver do outro lado for então um elemento fraco. Mas se for um elemento forte, essa relação pode ter tendência a não resultar se não houver uma consciência do Édipo e da Elétra e das suas dinâmicas e de como isso pode ter influenciado as dinâmicas atuais das relações. Então, qual a escolha? Procurar uma pessoa
seja um elemento feminino fraco para o João poder adaptar a sua personalidade adquirida e ter alguma paz. E o João não vai cansar-se um dia de ser o herói. E isso está de acordo com a verdade dele, com aquilo que é intrinsecamente verdadeiro para ele mesmo. Só o João saberá responder. Qual a outra hipótese? O João tomar consciência de todas estas dinâmicas, e mais uma vez eu digo, a psicanálise, a psicoterapia, as terapias são importantes porque permitem este tipo de aprofundamento, de mergulho em si mesmo. O João poderia optar por então buscar tomar mais consciência das dinâmicas que traz do passado, de como é que as aplica no presente e de ressignificá-las para criar o seu idiotipo e estabelecer então novas relações com bases novas na sua idiomorfia, ou seja, com base na sua verdade, na sua essência. Outro exemplo. Agora um exemplo positivo. E vamos ser mais rápidos para podermos terminar este vídeo que já está a ficar longo. Temos o Daniel tem uma vinculação segura, os pais sempre tiveram casados e então proporcionaram sempre, os pais tinham algumas possibilidades, trabalhavam a partir de casa, e deram-lhe sempre algum espaço para, além de estarem próximos para lhe proporcionar um ambiente seguro, deram-lhe sempre base segura para ele explorar o mundo dele também com alguma criatividade, deram-lhe sempre alguma liberdade para se exprimir emocionalmente sem o culparem por isso. E então a sua vinculação foi segura e o seu processo edipiano e o seu processo de Eletra foram também muito saudáveis. Uh, Durante as suas relações com o pai era uma pessoa que promovia que ele fizesse descobertas por ele mesmo, que investigasse, que descobrisse o mundo e que descobrisse dentro do mundo o que é que ele realmente gostava de fazer, que explorasse, sem ser o pai a meter-lhe, digamos, uma etiqueta do que é que achava que ele queria, que deveria ser. Uh, Fazia uma gestão da expectativa saudável da criança, digamos assim. A relação com a mãe era igualmente saudável, ela era muito, muito colaborativa com o método do pai, e além disso era muito amorosa, dava-lhe muito amor e ao mesmo tempo muita liberdade para ele também explorar o seu próprio mundo. A relação com os seus amigos era saudável e a mãe promovia a presença dos amigos em sua casa. E o Daniel, então, teve a vida muito mais facilitada que o João teve. Para criar um idiotipo, o Daniel tem muito pouco trabalho, porque os pais promoveram sempre, desde o início da sua vida, as dinâmicas necessárias para que ele explorasse e aprendesse os processos a partir da infância, passando pela adolescência, pela juventude, pela fase adulta, sempre de uma forma segura, organizada. E então ele vai, obviamente, manifestar isto. E lá está, não é determinístico, porque a relação com os pais poderia ser muito boa e o João ter tido uma relação amorosa na adolescência tóxica que pode ter ressignificado uma quantidade de crenças no sentido negativo. O que eu digo é que a probabilidade até do João ter aceito uma relação dessas na adolescência, sendo uma criança segura, era até menor. Ou seja,
O que eu digo é que as probabilidades de ter sucesso na conquista do seu ideotipo são muito maiores para o Daniel do que para o João. O Daniel provavelmente tem uma relação onde dá espaço à outra pessoa para ela explorar o mundo dela, ele explora o mundo dele, constroem em paralelo o seu mundo ideal e mais facilmente chegam ao conceito da nova relação entre eles, o Daniel e a sua amada. Enfim, isto foi só para darmos aqui uma distinção entre a importância de cultivarmos relações com dinâmicas vinculativas e dinâmicas de relações seguras com os nossos filhos, porque isso vai gerar também a probabilidade de eles terem mais ou menos sucesso nas suas relações futuras. E também para nós procurarmos então aqui aprofundar-nos sobre onde é que as dinâmicas das minhas relações no passado me estão a afetar nas relações do presente. E de que forma é que eu posso ressignificar isso para mudar isso, para estabelecer novas relações daqui para a frente. E este vídeo foi essencialmente para te dar esperança de que, independentemente de qual tenha sido o teu passado, que desde que tu tenhas coragem para olhar com consciência para isto que eu estive aqui a mostrar, para as dinâmicas das relações, fazeres uma exploração sincera e honesta disso, e lá está, se for necessário, e eu aconselho vivamente, procura ajuda terapêutica, porque isto é uma mudança, é uma chave de mudança para as relações que vens a estabelecer daqui para a frente. E a hora de começar é agora, é já. Eu vou aqui deixar interromper o compartilhamento da tela para me despedir de vocês, para vos convidar a fazer um gosto neste vídeo, a comentarem o que acharam. Se têm alguma dúvida, alguma dica, algum comentário, por favor, façam, é importante para mim que o façam. Subscrevam o canal, porque nós vamos continuar a partilhar conteúdos interessantes de busca da essência, de ideomorfia, porque é o propósito que este canal tem, é ajudar-te a ti e ao maior número de pessoas possível a encontrar essa força que existe dentro da essência, da tua verdade, e montares-te a galope nela e ires atrás do teu sonho, projeto, da tua vida, daquilo que te faz feliz, porque tu mereces, tu estás cá para ser feliz. E ser feliz não é afastar os problemas, é estar na realidade a viver estes processos de forma entusiasta, porque eles são a vida. No final, é tudo isto que vai ter valido a pena. O teu caminhar pela expansão e evolução da vida e como é que colocas isso depois no mundo, na relação com os outros, no teu desenvolvimento de propósito, na tua expressão ideomórfica. Continua connosco, este é o canal Natureza Ideomórfica e voltamos em breve com mais vídeos para ti. Continua a acompanhar-nos. Um grande abraço.